A Bíblia apresenta uma relação entre promessa e obediência. Ao longo das Escrituras, percebemos que a obediência é um princípio divino que não caducou no Novo Testamento. Ela continua sendo requerida pelo nosso Senhor para vivermos promessas específicas. O Deus que prometeu no Antigo Testamento é o mesmo Deus que prometeu no Novo Testamento. O mesmo Deus também que exige de nós obediência, tanto no Antigo como no Novo. Entretanto, quais são os termos da obediência? O que o Novo Testamento revela sobre isso? É o que estudaremos nesta lição. A paz do Senhor, meus queridos irmãos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Ensino Sem Fronteira. O meu nome é Clésio Lefa e aqui eu estou para ajudar você a compreender melhor a palavra de Deus. Na última aula, nós ministramos aos irmãos sobre as promessas de Deus para a igreja. E no último tópico da nossa ministração, falamos sobre as condições estabelecidas por Deus para vivermos as suas promessas. E uma delas era: é preciso obedecer a Deus. Dando seguimento exatamente a partir deste ponto, a aula de hoje tem por propósito falar sobre estas duas palavras e a relação entre elas, promessa e obediência. Aqui no quadro eu deixei escrito aos irmãos o resumo, os pontos que nós iremos trabalhar. Primeiro tópico, a obediência no Antigo Testamento. Segundo tópico, a obediência no Novo Testamento. E o terceiro tópico, bênçãos provenientes da obediência a Cristo. Os seus respectivos subtópicos. E aqui embaixo nós temos texto áureo e também a verdade prática. Lá em cima, o título da lição e a nossa leitura bíblica em classe, que está em Deuteronômio, capítulo 29, versículo 1 e também versículo 9 ao 12. Hebreus, capítulo 8, versículo 6 até o versículo de número 13. O texto áureo da nossa lição diz: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. João 14, versículo 15. A nossa verdade prática diz: a obediência a Cristo demanda bênçãos espirituais que influenciam diversas áreas da vida. Queridos irmãos, para começarmos a falar sobre o tema obediência e a sua relação com as promessas de Deus, eu preciso primeiro, antes, falar aos irmãos que ninguém consegue obedecer a Deus se não tiver uma prontidão do coração. O grande segredo da obediência está no coração. O salmista disse: a tua palavra eu escondi, guardada no meu coração, para eu não pecar contra ti. É preciso, portanto, que haja no nosso coração uma disposição de gratidão, de sinceridade para com Deus, pois somente assim nós conseguiremos ser fiéis a Deus. Quando nós falamos de obediência, irmãos, eu quero, nesta parte introdutória, afirmar isto. Não estamos falando somente no que temos de fazer. É preciso considerar que Deus leva em conta a motivação. Portanto, não basta só fazer. É preciso ter o sentimento certo, correto, no fazer. Não é obedecer simplesmente para cumprir uma regra, mas sim obedecer para agradar, honrar e glorificar ao nosso Senhor. Geralmente, quando nós falamos de obediência, as pessoas têm o hábito de querer se afastar um pouco. Quando nós falamos só de promessas, as pessoas tendem a querer mais, as pessoas demonstram mais interesse. Só que essa lição vai nos mostrar que promessa e obediência estão interligadas. Quem almeja o cumprimento de promessas divinas na sua vida precisa entender que o caminho é o caminho da obediência. Obediência esta a Deus e a sua palavra, custe o que custar. Os objetivos da nossa lição de hoje são: primeiro, apresentar os termos do concerto de Deus com o seu povo no Antigo Testamento. Segundo, mostrar que o princípio da obediência também está presente no Novo Concerto. E terceiro,
refletir sobre as bênçãos provenientes da obediência a Cristo. Quando passamos por cima do contexto sagrado, Antigo e Novo Testamento, nós temos uma visão panorâmica de toda a Santa Escritura. E nós vemos que há algo em comum entre aqueles que venceram, que triunfaram, tanto no Antigo como no Novo Testamento. E o que eles têm em comum é a sua postura de obediência a Deus. E esta obediência dos santos servos de Deus demonstram o quê? Esta obediência é um verdadeiro sinal, primeiro, de fé e segundo, um sinal de amor a Deus. Por que isso, irmãos? Porque quem obedece a Deus demonstra o seu amor a Deus. Quem obedece a Deus demonstra a sua fé em Deus. O verdadeiro amor e a verdadeira fé sempre resultam em obediência. Não há fé verdadeira sem obediência. Não há amor a Deus verdadeiramente sem obediência. Deixa eu te perguntar, você crê em Deus? Você tem fé verdadeira? Você ama a Deus? Não responda isso no automático. Responda isso com o pensamento que agora você está recebendo, o pensamento bíblico. Quem ama, obedece. Quem tem fé, obedece. Você ama a Deus? Você tem fé verdadeira em Deus? Já estamos aprendendo que a obediência revela tanto a nossa fé em Deus, como também o nosso amor a Deus. Uma pergunta interessante também, quando nós falamos sobre obediência, eu quero já trazer aos irmãos, é a seguinte: será que a graça do período, a dispensação que nós estamos vivenciando, ela nos isenta da obediência? Esse negócio de obediência era só no Antigo Testamento, na dispensação da lei, a dispensação passada? Será que nós devemos aceitar o pecado para que a graça seja ainda mais abundante? Ou ainda, será que nós devemos aceitar o pecado para que Deus seja mais glorificado? Vejamos agora um texto bíblico em Tito, capítulo 2, versículo 11 e 12. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente. Você conseguiu detectar nesse texto bíblico o que a graça promove? O que a graça ensina? Você está aprendendo agora que a graça de Deus não é nenhum tipo de tolerância ao pecado. Eu gosto de nomear a graça como a graça educadora. Então veja bem, com base nesse texto, a graça nos ensina, primeiro, a renunciar à impiedade e também os prazeres do mundo. E outra coisa que a graça ensina, com base nesse texto que nós lemos juntos agora, ela nos ensina a viver neste mundo, neste presente século, de maneira sóbria, justa e com piedade. E esta última palavra, piedade, traz exatamente o sentido de fidelidade. Por isso, irmãos, esse negócio de vou viver na prática do pecado para que a graça seja mais abundante, isso está completamente equivocado. A graça de Deus não faz vista grossa ao pecado. A graça de Deus não incentiva a aceitação do pecado, a tolerância do pecado. Olha o que a Bíblia diz. Romanos 6, versículo 15. Pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Não, porque agora é graça, agora pode. De modo nenhum. O texto é claro. Não seja adepto desta graça barateada que tolera o pecado, mas seja adepto da graça bíblica, a graça verdadeira. A graça que te capacita a vencer o pecado. A graça que te ensina a renunciar ao pecado. Esta é a verdadeira graça de Deus. Portanto, afirmamos peremptoriamente que a salvação, ela é sim por meio da graça. Mas esta graça não anula a obediência da palavra de Deus. Não é uma graça que me isenta de ser fiel. Não é uma graça que tira de mim o compromisso de ser santo. Isso é graça do 99, graça barata. Que tudo que vai fazer na tua vida é te conduzir para uma desgraça.
É claro, queridos irmãos, que o que nós estamos falando aqui não é que nós vamos ser salvos pelas nossas obras, obras de obediência. O que afirmamos aqui é que, uma vez salvo, se verdadeiramente fomos salvos, tal salvação em nós se refletirá em uma vida de obediência. De modo que todo crente verdadeiramente salvo em Cristo é obediente à sua palavra. Ah, mas se vier a desobedecer, aí deixa também de ser salvo, pois a desobediência é pecado. O pecado lhe afasta, lhe separa de Deus, mata o homem espiritualmente e impede-o de subir ao céu. O apóstolo João, falando sobre convicção e certeza de salvação, ele trouxe exatamente este ponto, o ponto da obediência à palavra, obediência aos mandamentos de Deus. Se só consigo obedecer a Deus como Ele requer mediante a sua graça salvadora, logo quando vivo em obediência, tenho uma testificação de que sim, eu sou salvo. E por meio desta confirmação, eu posso ter certeza da minha salvação. Sou salvo em Jesus Cristo. A obediência está confirmando isso. Você consegue me compreender? Primeiro tópico, irmãos, nós temos a obediência no Antigo Testamento. Primeiro subtópico, o concerto de Horebe. Este Horebe aqui, irmãos, é o mesmo monte de Deus que fumegava, lá de Êxodo, capítulo 19, também popularmente conhecido como Monte Sinai. Ali Deus desceu, houve trovões, houve fogo, houve um estrondo celestial, o povo ficou aterrorizado. Ali, meus irmãos, Deus desceu e fez um concerto com Israel. Israel tinha acabado de sair do Egito, acabado de passar o Mar Vermelho a seco, e agora ali no Monte Sinai, o Monte Horebe, o Senhor vai reafirmar ao seu povo, que é a descendência de Abraão, as promessas feitas a Abraão. E quando Deus desce, faz este concerto, esta aliança, estas promessas, fica duas coisas muito bem esclarecidas, evidenciadas, manifestas. A primeira coisa é o que Deus iria fazer. Quando Deus fala, Deus deixa bem claro o que Ele vai fazer, entre aspas, a parte dele. E a segunda coisa que ficou muito clara ali no texto era o que o povo teria que fazer. E aqui eu abro um parênteses. Quando a gente fala no que Deus vai fazer, as pessoas ficam bem eufóricas. As emoções vão lá nas alturas. Deus vai fazer, Deus vai operar. Mas quando nós falamos sobre o que nós temos que fazer, o que cabe a nós no concerto, aí a mensagem já fica mais indigesta, mais quadrada. E são muitos que repugnam a palavra aí. Só que Deus vai fazer se o povo também fazer. Deus requereu do seu povo obediência para que o seu povo pudesse viver as suas promessas. Então não tem como fugir, irmão. Se você quer que Deus faça, você também tem que fazer a tua parte. Quando eu falo isso aos irmãos, eu não quero de forma alguma que você deixe de acreditar no poder, na atuação de Deus, que você deixe de confiar que Deus é fiel para fazer. Continue crendo nisso. Deus é fiel para fazer. Continue pensando nisso. Deus é fiel para fazer. Mas com este ensino, eu quero só alertar você para que, pensando somente no que Deus pode, vai, disse que iria fazer, você se descuide do que você tem que fazer. Este é o ponto. Não se descuide da tua responsabilidade. Não se descuide do que Deus requereu de você. Ao povo israelita no Monte Horebe, o Monte Sinai, o Senhor exigiu santa obediência. Está tudo ali no contexto. E o negócio pegou ainda mais preço. Porque o povo aqui, irmãos, o povo teve que confirmar com a sua voz, com a sua fala, que iria cumprir a sua parte do concerto. Então Deus desceu, falou, trouxe ao seu povo a sua palavra e o povo teve que dizer, sim senhor, nós vamos fazer exatamente como o Senhor falou. Oh, glória a Deus! Vamos ler o texto. Êxodo 24, versículo 3. Vindo, pois, Moisés e contando ao povo todas as palavras do Senhor e todos os estatutos, então o povo respondeu a uma voz e disseram,
todas as palavras que o Senhor tem falado, faremos. Olha mais esse texto aqui, Êxodo 19, versículo 5. Se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu concerto, então sereis minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Esse texto, queridos irmãos, está nos deixando muito claro. Deus está afirmando: se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu concerto, obedecer o meu concerto que faço convosco, então vocês serão a minha propriedade peculiar dentre todos os povos. É fazendo a parte de vocês, nesse ponto, que vocês vão ser o meu povo. Com a lição deste texto, será que nós podemos dizer: eu sou povo de Deus, eu sou de Deus, eu sou propriedade de Deus, eu sou exclusivo do Senhor? Veja, irmãos, com base nesse texto, o povo israelita, o povo hebreu, só poderia dizer que era de Deus de fato, nós somos o povo de Deus, se obedecessem a sua palavra, se observassem o que Deus estava exigindo deles. Por meio da sua obediência, o povo seria, disse Deus, o reino sacerdotal e um povo santo. Êxodo 19, versículo 6. Está muito claro o ensinamento. Só é povo santo, separado para Deus e de Deus, se for um povo obediente. Deixa eu perguntar uma coisa para você, com base no que nós estamos aprendendo agora. Você é de Deus ou é só de fachada? Você pode bater no peito e dizer: eu pertenço ao Senhor, eu sou propriedade dele? Neste ponto desta aula, queridos irmãos, nós percebemos que Deus estabeleceu condições estas para que Israel pudesse viver as suas promessas e pudesse desfrutar da sua comunhão. Segundo subtópico, o concerto nas campinas de Moabe. Primeiro subtópico, concerto em Horebe. Segundo, concerto de novo, agora nas campinas de Moabe. Muda o lugar, muda o espaço geográfico, mas este Deus continua chamando o seu povo para uma conversa e desejando com eles fazer um concerto. Nosso Deus é Deus de promessa, mas nosso Deus também é Deus de concerto. O povo aqui já vivenciou coisas demais no deserto. Houve murmuração, aquela geração acima de 20 anos já havia padecido, já havia falecido no deserto, e a geração nova, as crianças da saída do Egito, que cresceram no deserto, precisavam agora ser ensinadas sobre a lei, sobre o concerto, sobre a aliança de Deus. Então, antes de entrar na terra, Moisés reúne o povo e transmite ao povo, a mandado de Deus, sob ordem de Deus, o concerto. Eu acho isso aqui lindo demais. Antes de entrar na terra, Deus, vem cá, deixa eu entregar a vocês o concerto, mandamentos, leis, princípios, que vocês terão de obedecer. Quanta gente brincando com a sua salvação, quanta gente brincando de ser crente, acreditando em promessa de salvação, acreditando que vão entrar no céu sem precisar obedecer a Deus, sem precisar ser fiel ao concerto que Ele estabeleceu, enganando-se a si mesmos. Irmãos, nós não podemos ser enganados. É como se Deus dissesse: vocês querem entrar? Queremos. Estamos loucos de vontade para entrar. Então, pega o meu concerto. É muito claro isso. Se não houvesse necessidade de obediência e conserto, era só deixar o negócio rolar como estava. Vamos seguindo de qualquer jeito que vai dar certo. Muitos pensam que é assim que Deus trabalha. Mas com base nesse texto, nós estamos vendo que não é assim que Deus trabalha. Deus trabalha por intermédio dos seus concertos. Para viver as promessas de Deus, o povo tem que ser fiel. Se não for fiel, não vai entrar na terra. Quantos exemplos pereceram no deserto justamente por conta disso? A exposição desse concerto que Deus fez agora nas campinas de Moabe, que é o segundo subtópico aqui, ela pode ser vista de uma forma resumida, básica, em Deuteronômio.
E a ênfase do texto ali, ela recai sobre bênçãos e maldição. Essas duas palavras são enfatizadas: bênção e maldição. Bênção para aqueles que obedecessem e maldição para aqueles que desobedecessem. Então não é um concerto assim, você faz se quer, você faz se dá vontade, você faz se dá na telha. É claro que cada um poderia tomar a sua decisão, mas o Senhor já estava dizendo, se vocês optarem por este caminho aqui, a consequência deste caminho é a bênção. Se vocês optarem por este outro caminho aqui, a consequência desse outro caminho é a maldição. Tudo, irmãos, neste concerto de Deus dependia da fidelidade do povo. Pense nisso agora, irmão. Depende da fidelidade. Quantas coisas Deus quer fazer, quer operar, quantas coisas, quem sabe, você espera e não acontece. E isso muitas vezes não é porque Deus não quer fazer ou porque não é o tempo. Às vezes o tempo já está até passando. E o que está atrasando mesmo é o fator obediência. Deus não está fazendo porque você não está obedecendo. Mas em nome de Jesus, mude o teu entendimento a partir de hoje. O conserto aqui dependia da fidelidade. A infidelidade quebra o conserto. Receba em nome de Jesus esta palavra. Deus quer fazer na tua vida, mas Ele condicionou o seu fazer à tua obediência. Se você obedecer, Deus vai fazer. No último subtópico, o que nós temos? As promessas provenientes da obediência. Leiamos Deuteronômio capítulo 28, versículo 1 e 2. E será que, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Irmãos, o Senhor ordenou que fosse feito desse jeito. Passou a Moisés as coordenadas. 6 líderes de 6 tribos de Israel deveriam subir no monte chamado Monte Ebal. E 6 líderes das restantes 6 tribos de Israel deveriam subir no monte chamado Monte Gerizim. E aqueles que estavam no Monte Gerizim iriam pronunciar as bênçãos registradas aqui no capítulo 28. E os que estavam no Monte Ebal deveriam pronunciar as maldições que estão registradas no capítulo agora 27 de Deuteronômio. Foi feita uma verdadeira cerimônia para marcar aquilo que Deus estava requerendo, que era obediência. Se o povo não obedecesse, teria maldição. Mas se o povo obedecesse à voz de Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, o Senhor falou aqui em Deuteronômio 28. Tinha bênção no campo, bênção na cidade, bênção na procriação, na vida doméstica, ao entrar e sair da terra, ou seja, bendito serás ao entrares, bendito serás ao saíres, em toda a área da vida dos judeus. As bênçãos divinas seriam derramadas. Chama a tua atenção aqui que não são só bênçãos espirituais, mas também materiais, físicas, que viriam sobre o povo se o povo obedecesse. Portanto, meus irmãos, no Antigo Testamento, finalizando agora o primeiro tópico, nós vemos que a obediência tinha um papel fundamental no cumprimento das promessas de Deus. Deus quer cumprir na minha e Deus quer cumprir na tua vida. Queiramos nós obedecer a sua palavra. Segundo tópico da nossa aula de hoje, a obediência no Novo Testamento. É agora que o bicho pega. É aqui que muitos dizem, agora não precisa mais fazer nada. Agora não precisa obedecer a Deus, agora é só amar a Deus. Agora é só crer em Deus. E de fato se eu crer em Deus, o crer a fé verdadeira
é só crer em Deus, porque essa fé, na verdade, ela vai me conduzir a obedecer a Deus. E também é só amar a Deus. Jesus resumiu a lei no amor, justamente porque quem ama obedece a palavra, guarda os mandamentos. Então, se o amor que é dito é este amor, que tem como resultado, como consequência, a obediência à palavra de Deus, eu escrevo embaixo, é só amar a Deus mesmo. Mas a gente sabe que não é isso que eles querem quando falam esse tipo de coisa. O que na verdade eles querem é permanecer nos seus pecados. Não querem se comprometer com a palavra de Deus. Querem manter a sua vida infame, a sua vida de pecados e ainda assim usufruir das bênçãos do Senhor, das promessas do Senhor e da salvação do Senhor. E aí que o negócio começa a ficar cabeludo e nós não conseguimos digerir esse negócio. O contraste do Antigo com o Novo. Vamos lá. No Antigo Testamento, nós vemos que o relacionamento entre Deus e o seu povo se dava por meio de uma fé manifesta pela obediência aos mandamentos da lei e a observação ao sistema de sacrifício. Assim era no Antigo Testamento. Aí Deus começa a suscitar os seus profetas para falar de um tempo futuro, tempo este que o Senhor estabeleceria um novo concerto com o seu povo. Jeremias profetizou que Deus instituiria um novo pacto e que agora, diferentemente da antiga aliança, agora digo para nós, não para ele no tempo dele, agora o Senhor iria escrever a sua lei no interior do ser humano. Uma lei que não seria escrita somente nas tábuas de pedra, mas agora a lei seria escrita nas tábuas do coração. Leamos Jeremias 31, versículo 33, que diz: Este é o concerto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração. E eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. No novo concerto, queridos irmãos, nós somos incentivados a não ser legalistas, a não vivermos uma obediência que se resume no cumprimento de regras, na observação de normas. Mas sim, nós somos incentivados agora na nova aliança a continuar obedecendo a Deus. Só que uma obediência promovida pelo amor. É a intenção que falei na parte introdutória. O querer, o sentir, o desejar agradar, honrar e glorificar a Deus. Deus não quer, irmãos, uma obediência legalista. Deus quer uma obediência por amor. Mas você sabe como isso nos será possível? Só tem um jeito. É quando a lei de Deus não estiver somente escrita na tábua de pedra, mas ela passar a estar escrita na tábua do nosso coração. Aleluia! Talvez você esteja vivendo uma vida fria, na posição de um réu diante de um juiz, de um condenado diante daquele que vai emitir a sentença. Mas o Senhor está te chamando como filho e te convidando a obedecê-lo como pai. Em nome de Jesus, deixe Ele escrever a sua palavra no teu coração. No segundo subtópico, nós temos a informação de quem é o mediador deste novo concerto. E o nome dele é Jesus Cristo. Ele é o mediador do novo concerto. Na primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 5, a palavra de Deus diz que há um só mediador entre Deus e os homens. E este é Jesus Cristo, o homem. Se podemos usufruir de uma nova aliança, se podemos desfrutar de um novo e perfeito concerto, glorifiquemos aquele que mediou, aquele que o estabeleceu. Bendito seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Terceiro subtópico do tópico 2 da nossa aula, obediência do novo concerto. Eu quero ler com você alguns versículos. João, capítulo 14, versículo 15. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Em continuação, versículo 21 do mesmo capítulo. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele.
Se alguém chegar em você e dizer assim, mas não tem que obedecer coisa nenhuma, tem só que amar. Aí você mostra esse texto que você está aprendendo na escola bíblica. E você diz, é verdade, tem que amar, só amar é suficiente. Aí você lê para essa pessoa, e aquele que ama, disse Jesus, guardará a minha palavra. O pastor Elinaldo Renovato diz assim, olha que tremendo isso aqui, no gancho. Nosso amor pelo Salvador não pode ser apenas de palavras, mas sim em atos de obediência. Sabe o que isso significa, irmãos? Significa que não adianta dizer eu te amo, Jesus, eu te amo, eu sou apaixonado por Jesus. Isso não basta. O nosso falar que amamos a Jesus não autentica o nosso amor. Pode cantar que ama Jesus, chamar ele de lindo, fazer o que quiser. Mas o que de fato vai autenticar o amor que você sente por Jesus é a tua vida de obediência à sua palavra. Nosso amor pelo Salvador não pode ser apenas de palavras, mas em atos de obediência, conforme acabamos de fazer menção. Se nós o amarmos de verdade, nós o obedeceremos. E assim entendemos melhor porque que Jesus disse que o amor é o resumo de toda a lei. Se amarmos a Deus acima de todas as coisas, cumpriremos todos os mandamentos da Bíblia relacionados a Deus. Se amarmos ao próximo como a nós mesmos, cumpriremos todos os mandamentos da Bíblia concernente ao próximo. Terceiro tópico da nossa aula, bênçãos provenientes da obediência a Cristo. Primeiro subtópico, bênçãos espirituais. Aprendemos que uma vida de obediência a Cristo, mediante a obra do Espírito Santo, demanda bênçãos de natureza espiritual que abarcam todas as áreas de nossa vida. Romanos 14:17 diz que o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Se isso aqui não te motivar a ser fiel, a ser obediente, aí Deus, desliga o celular, apaga tudo, acabou. Justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Isso aqui é glorioso demais, irmãos. A sequência da aula agora, ela se encerra falando destes 3 pontos. Justiça, paz e alegria no Espírito. Ah, mas não tem mais? É claro que tem mais bênção. É claro que tem mais promessas, irmãos. Cada aula, cada semana, nós iremos abordar uma delas ou algumas delas. Mas hoje vamos falar dessas 3 aqui, justiça, paz e alegria. Vamos comer o pão de hoje. Mas já se inscreve no canal para você não perder o pão das próximas semanas. Para que você aprenda também como receber todas essas bênçãos e promessas sobre a tua vida. Já se inscreveu? Então vamos lá. Justiça e paz. Quem obedece a Cristo vive piedosamente em sua presença e em justiça. Irmãos, esta bênção é tremenda. Nós fomos justificados e santificados. Fomos declarados justos. Esse não era o nosso status. Nosso status era um status de inimizade com Deus, guerra com Deus. Estávamos de costas para Deus. Éramos réu, éramos condenados, mas Ele nos justificou. Mas aonde entra a obediência nesse negócio? Imagina que Ele te justificou, mudou o teu status, transformou a tua história de alguém que estava em inimizade com Deus, fazendo guerra com Deus por conta dos seus pecados. Ele te declarou justo e agora o que você faz? Volta a pecar tudo de novo. Não faz sentido, irmãos. O entendimento aqui é este: toda rebeldia, toda rebelião, toda desobediência ficou para trás. Agora é outra vida. Agora que fomos salvos por Ele, que a graça se manifestou, vamos viver em novidade de vida, obedecendo os seus mandamentos e fazendo desta maneira, nos relacionando com Ele desse jeito, teremos paz com Deus. Glorifique a Deus agora pelo ministério da reconciliação. Nós estávamos longe, mas agora nós estamos perto. Nós não éramos povo, mas agora nós somos povo. Nós éramos pecadores, mas Ele nos declarou justo. De inimigos, nos fez amigos e temos agora paz com Ele.
João 14, versículo 27 diz: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Receba agora esta palavra de Deus. Receba agora a bênção da paz. Aleluia. Não a paz que o mundo dá, mas a paz que Jesus dá. Esta bênção gloriosa, irmãos, desfrutam e regozijam todos os servos e servas obedientes a Cristo. E a última bênção espiritual da aula de hoje é a que está no último subtópico do terceiro tópico: a alegria no Espírito Santo. Quem vive em obediência e retidão desfruta de grande alegria. Deixa eu ler com você um texto bíblico. João 15, versículo 10 e 11. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Tenho-vos dito isso para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa alegria seja completa. Eu estou com má vontade de ministrar sobre a tua vida isso. Recebe a alegria de Deus, recebe a alegria de Cristo, recebe a alegria do Espírito, recebe esta alegria que não está condicionada, limitada a ambientes favoráveis. Eu lembro-me do que Abacuque cantou, do que Abacuque orou, Abacuque 3, versículos 17 e 18. Alguém não entende tamanha alegria, que o crente passa por tanta coisa, é perseguido, é maltratado, é expulso, é caluniado, sofre daqui, sofre de lá, é desamparado, é humilhado muitas vezes. Alguém não entende a tua alegria. É que esta alegria não vem de coisas terrenas, esta alegria não vem de situações favoráveis. Essa alegria que está sobre a tua vida, ela vem do Espírito de Deus. É uma dádiva que Deus dá àqueles que lhe obedecem, aqueles que guardam a sua palavra, desfrutam da bênção da alegria. Jesus disse: tenho-vos dito isso para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa alegria seja completa. Abacuque 3, versículo 17 e 18. O Abacuque cantou, o Abacuque orou e disse: ainda que a figueira não floresça, que o produto da oliveira minta, que o fruto da vide também de igual forma, que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, que no curral não hajam vacas, ainda que o inimigo venha e coloque o terror, ainda que não haja a provisão, ainda que não haja fatores positivos externamente, disse Abacuque, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Glória a Deus, meus irmãos. Que lição preciosa, que lição gloriosa. Como temos sido edificados por estas ministrações. Vimos hoje a obediência do povo no Antigo Testamento. Vimos que a obediência não foi anulada, não foi escanteada no Novo Testamento, no período da graça. Muito pelo contrário, a graça agora nos ajuda a obedecer a Deus. E vimos também as bênçãos provenientes da obediência, bênçãos espirituais, a bênção da justificação, a bênção da paz com Deus e a bênção da alegria do Espírito Santo. Na próxima aula, nós vamos estudar sobre a promessa da salvação. Será uma aula exclusiva sobre a promessa da salvação. Você não pode perder. Temos este encontro marcado semana que vem. Sem dúvida alguma, será uma aula extraordinária. Se você gostou desse vídeo, se agregou a você algo espiritual, não esquece de deixar o seu like e também compartilhar se você assim puder. Tens toda a liberdade para comentar, ainda que seja uma crítica, viu? Somos humildes para ouvir críticas e responderemos a todos os comentários. Meu nome é Clésio Lefa e aqui eu estou em nome do Rei, em prol do Reino de Deus, crendo sempre na autoridade máxima das Escrituras.